Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reverbere, o podcast do Portal LC. Meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira e eu estou aqui com meu parceiro, membro da equipe do Portal LC, querido professor João Domingues. Tudo bom, João? Como você está? Fala, Rafa. Bem demais, bicho. Bem demais. Bom que você volta aqui para a gente hoje num episódio, para mim, gratificante, com uma pessoa que eu gosto muito. Esse é o nosso episódio número 29 e nós estamos recebendo Roberto Seara Machado Pojo Rego. Acho que as pessoas estão perguntando até quem é, mas trata-se simplesmente do nosso secretário de gestão do Ministério de Gestão e Inovação em Serviço Público, que todo mundo conhece por Roberto Pojo. Tudo bom, Pojo? Tudo Alegria ótimo. grande receber você aqui, amigo. Imagina, Rafael, eu que agradeço estar aqui, tendo essa conversa contigo, com o João. Vai ser ótimo aqui a gente compartilhar um pouco do que estamos pensando para a SEGES e poder tirar algumas dúvidas que estão no ar. Que legal, amigo. Eu vou falar um pouco de você e assim, a gente sempre gosta até de explorar um pouco da trajetória de todos que vêm aqui, que conversam conosco. E eu ressaltei até, Pojo, assim, no que eu separei aqui para falar um pouco de você, da sua experiência profissional no serviço público. Então, nosso querido amigo Roberto Pojo é servidor público há 30 anos, iniciou sua carreira no governo do Distrito Federal, inclusive. É alguém que é de Brasília, o que é raro até da gente encontrar, né? Ingressou no governo federal na carreira de especialista em política pública e gestão governamental, o famoso EPPGG, ou gestor, como é conhecido. Em 2004, trabalhou no Ministério de Minas e Energia, na Secretaria de Relações Institucionais, no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e no Ministério do Desenvolvimento Social. Está na SEGES já há mais de 4 anos, tendo trabalhado em diversos projetos, especialmente no Programa de Gestão e Desempenho, e é formado em Ciência Política pela Universidade de Brasília. E está à frente da Secretaria de Gestão desde o início do atual governo, ou seja, desde janeiro de 2023, janeiro deste ano, e tem aí muito a falar para a gente sobre licitação e contrato, especialmente implementação da nova lei. Eu dizia que é o dono da batata quente do governo federal, talvez, não é, Pojo? Obrigado, Rafael. Bom, é isso mesmo, estou há 30 anos no serviço público, com muita alegria e entusiasmo ainda. Sou apaixonado pela gestão pública, foi o meu primeiro emprego, 19 anos, fiz o concurso para o GDF, área de fiscalização de transportes. Legal. Então eu brinco, já fiz um pouco de tudo, desde trabalhar em campo, com colete à prova de bala. Sim. E tal, até no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O famoso conselhão, era o conselhão famoso ainda, conselhão, né? Nos tempos áureos do conselhão também foi uma experiência fabulosa. Lá. Era no primeiro governo Lula ou já foi no segundo? Foi no primeiro governo Lula. 2005. 2005, 2006 eu fui para a Secretaria de Relações Institucionais e aí logo depois fui para o Conselhão. Foi uma experiência muito bacana mesmo. E estou agora na SEGES, né, como secretário da SEGES, secretaria que eu já estava há 4 anos lá, especificamente na área de inovação, e agora com a SEGES inteira para poder fazer aí o que, enfim, eu digo que é um prazer enorme, assim. Eu peguei a gente encontrou, né? Eu já estava lá, mas é uma SEGES muito, muito organizada, com muita capacidade de entrega. Eu sempre coloco assim, uma área onde a gente conseguiu manter toda a equipe. Então, os 6 diretores que estão lá eram os 6 diretores que vinham nos últimos anos. Com 4 anos eu sou assim, um dos júnior dentro da SEGES. A SEGES tem uma equipe que se mantém há 10 anos, 12, 15, o que torna ela com uma capacidade de entrega fabulosa. E eu acho que um dos principais, aí, sobretudo nesse ano, essa questão, né? Nesses últimos anos, sim, uma nova lei de licitações, 30 anos depois da 8666, é algo que gera muito, muito interesse. É interessante que você teve uma experiência não só ligado diretamente àquela matéria de gestão, mas em gerir atividades
relacionadas àquilo que eu não gosto muito dessa divisão, mas aquilo que se convence a chamar de área fim, né? Sim. Trabalhando no Ministério de Minas e Energia, como fiscal de transporte, na área de transporte, e isso dá uma experiência muito grande, inclusive para você ir para algo que é um pouco gerencial da administração pública federal como um todo, que é a Secretaria de Gestão, né? E lá na SEGES eu queria saber com o que é que vocês mexem. É só com licitação e contrato? Ou é porque isso é só o nosso mundo? Esse é o mundo, né? Que vocês estão hoje, mas a SEGES tem 6 diretorias, né? Vamos colocar as 2 próximas disso. É o Departamento de Logística, que é responsável tanto pela essa parte de normatização, quanto em relação ao sistema. Sim. O famoso Compras.gov, e além de, hoje em dia, outros módulos, contratos, e uma novidade, né? Aquele Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, esse é um dos nossos departamentos. Um outro também ligado a isso é a nossa Central de Compras, que ela também é um projeto antigo, já tem 8 anos, está evoluindo a cada ano. A gente tem também uma expectativa muito grande em relação à Central, da maneira como ela pode revolucionar essa parte das contratações para a administração pública. Mas, além disso, tem outros 4 departamentos. Um departamento de inovação, que hoje tem, talvez, dentro da administração pública, o seu programa, o seu projeto mais conhecido é aquele do Programa de Gestão e Desempenho. Sim. Muita gente atrela até a teletrabalho, mas ele é muito mais do que isso. A gente até passou aí um tempo dando algumas entrevistas em relação a isso, que saiu a nossa 9N, esclarecendo. Tem um departamento de modelos organizacionais. Pouca gente conhece esse departamento, mas é ele responsável por desenhar toda a administração, pensar em arranjos institucionais. A gente, inclusive, vem pensando em novos institutos jurídicos para a administração. A gente entende que o que a gente tem hoje não dá conta do que o Estado faz. Tem alguns arranjos que são inadequados, então estamos pensando em novos arranjos. Citando um exemplo fácil aqui, é a EBSER. É uma empresa pública responsável por administrar hospitais universitários. Ela foi encaixada como empresa porque não tinha outro arranjo para ela. Mas ela não é uma empresa. Então, estamos repensando como é que a gente vai fazer isso. Isso demandaria, inclusive, alteração legislativa, né? Legislativa. No Decreto-Lei número 200, que é quem traz essas instituições. Exatamente. E que são, de fato, né? Que são tanto quanto já ultrapassadas, superadas no tempo. Sem dúvida nenhuma. Assim. E não dá conta do que você tem para algumas instituições dentro da administração. A gente tem recebido uma série de solicitações, então, além do dia a dia, que é o que a gente fala, aquele famoso decreto de estrutura, que faz os arranjos da esplanada, como a gente diz, mas também pensar em novos arranjos. E tem o departamento de transferências e parcerias, e esse departamento é muito importante porque ele ajuda na gestão de todos os recursos transferidos da União para estados e municípios. A União transfere 270 bilhões para estados e municípios, entre voluntárias e obrigatórias. Dessas, 100 bilhões passam já na plataforma Transfere.gov, que assim, é um avanço monstruoso dentro da administração. Para quem conhece essa área lá do falecido Sinconv, que era basicamente o inferno na Terra para quem tinha que trabalhar com convênio, né? Gerou passivos, ainda existem passivos monstruosos de prestação de conta, uma coisa completamente anacrônica. E o Transfere, assim, é um salto enorme. Dentro dele tem não só o Transfere, que cuida dessa questão de 19 dos 35 modelos de transferências e parcerias, 100 bilhões já estão na plataforma, a gente ainda quer, em algum momento, ter todo mundo lá. Por quê? Porque lá você garante transparência, você institui um processo de prestação de contas que não gera passivo nenhum, contrário, é uma parceria, inclusive, com a CGU, que a gente desenvolveu o modelo, né? Lá na coordenação, né? Com o Sérgio Neiva. Parceiraço. Uma das equipes nossa lá, Rafa, a gente tem lá na CGLOT, a gente tem a coordenação de logística, e dentro da coordenação de logística tem a minha divisão de logística e tem a divisão de transferências voluntárias. E ainda tem a outra de prestação de contas, né? Então é todo mundo junto ali e dá suporte, dá apoio, até em normatização, né? Exatamente. A CGU apoia muito. Trabalhando junto com a SEGES. Isso, com em normatização. E nessa questão de prestação, a prestação caiu para 45 segundos. Sim. É um ato muito rápido ali de conformação contra prestações que demoravam 6 meses, 1 ano, 2 anos ou que nunca eram feitas. Então, essa é uma área que a administração avançou maravilhosamente bem. Tem um novo sistema que é a questão de obras.
Esse sistema, inclusive, vai dialogar muito com a 14133. A gente quer que esse seja o local onde a gente guarde todas as obras públicas, conforme está preceituado na 14133 lá, que elas devem ter, né, essa transparência dentro de um sistema. E seria esse sistema? A gente quer ofertar esse sistema, não só para o governo federal, né, mas também que estados e municípios façam uso. Lembrando que tem o PAC 3 aí, né? Exatamente. Programa de aceleração do crescimento da sua terceira versão, que vem com muito recurso e muitas obras espalhadas pelo país. Exatamente. Retomada das obras paradas e a inclusão de um novo portfólio. Então, então, esse trabalho de transferência e parcerias, inclusive, inspira a gente numa aproximação a estados e municípios, que é algo que vale a pena a gente colocar. O governo federal teve uma atitude durante o processo de regulamentação da 14133 de afastamento, de uma prevalência da posição do governo federal frente às necessidades de estados e municípios, meio que eu quero assim, façam do meu jeito, ou não quero saber de vocês, era um pouco isso. E a gente falou assim, não, a gente tem que construir isso de forma conjunta para que estados e municípios, a gente tenha uma convergência de esforços. Não tem por que você imaginar que cada um tem que ir por si. E uma última área que eu acho que vale a pena citar, porque dentro dela está o SEI. Sistema Eletrônico de Informações, a gente fez um novo acordo com o TRF4. E agora o governo federal pode distribuir o SEI. Que legal. Então isso assim está destravando, está sendo procurado por muitos estados e municípios, que a gente vê o SEI como ele é o principal produto do processo eletrônico nacional, mas a gente vê ali uma primeira movimentação, inclusive para municípios de menor porte, de uma transformação digital. Gente, só se você me permite, amigo, Vamos lá. o SEI é o Sistema Eletrônico de Informação. Isso. É como se fosse uma plataforma. É uma plataforma de tramitação e instrução de processos. De processo administrativo. Administrativo. Autuar, né? Autua e Não é como um sistema antigo que a gente tinha o processo de papel e ele era registrado no sistema e agora ele foi para a SEGES, depois ele foi para a coordenação de logística, agora ele foi para a consultoria jurídica, aí ele voltou e você registrava tudo isso lá. Não, é o processo digital. Ou seja, você tem o documento agora, digamos assim, dentro daquele sistema. É uma realidade já para muitos entes da administração pública, inclusive estados, municípios, e no governo federal já é bastante espraiado aí por diversas entidades. É o que a gente pode dizer aí da implementação de um princípio da virtualização da gestão pública ou do que se chama, inclusive internacionalmente, do preceito de governo digital, né? E a SEGES está firme em implementar esse projeto, já era antigo, né, como você coloca, e agora, inclusive, tomando diretamente do TRF4, que esse sistema foi desenvolvido no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, agora tomando para si a possibilidade de distribuir ele dentro do governo, internamente, o governo federal, pelo que eu entendi. Ou seria, inclusive, para estados e municípios. Inclusive com arranjo para estados e municípios. O SEI começou a ficar obrigatório para nós do governo federal em 2016, né? Acho que em maio de 2016. Ele não é ainda obrigatório para o governo federal, mas ele foi ofertado a partir de 2016, né? Isso. 15 e 16 que começa. E a vida muda, né? Muda muito. E mais do que o importante, só fechar essa questão do SEI, fica à vontade, amigo. É que ele transforma para o cidadão. Parece que é só para a administração. Sem dúvida. Mas por que para o cidadão? Porque quando a gente fala do pacote todo, do processo eletrônico nacional, ele tem... Você falou agora do protocolo, né? Aquele famoso protocolo, você ficava anotando para onde tinha ido o processo. O cidadão, ele pode... tecnicamente, peticionar, entrar com uma documentação eletronicamente. Então, você imagina que o cidadão não precisa mais se deslocar. Ele não precisa descobrir onde é que é o local que ele tem que entregar o papel. Sim. Ele, pelo processo eletrônico nacional, tem um dos seus componentes, que o cidadão entra ali e ele faz o seu pedido à administração pública de casa, de uma maneira simples, fácil, super barata, né? Com certeza. E pode acompanhar todo o desenvolvimento do seu processo. Claro. Também sem precisar ficar indo lá... Voltando no tempo, né, você ir na repartição, descobrir onde é que ponto está seu processo. É um ganho enorme, é uma plataforma super bem estruturada, mérito do TRF4, que realmente desenvolveu algo muito interessante, o SEI foi muito robusto. Agora a gente fez um novo arranjo, vai poder distribuir. Só para você ter uma ideia, hoje eu tenho mais ou menos 400 sessões do SEI, país todo, e a gente já tem registrado 650 pedidos de sessão. Que legal. Então, nossa ideia agora é realmente espalhá-lo e fazer uma pequena revolução na administração em todo o país. Que legal.
a nova lei de licitação já vem bem alinhada com isso, né, Pojo, que traz ali uma coisa que eu chamo até mesmo de... A gente fala muito da licitação eletrônica, mas como você bem colocou, você falou do caso do sistema de obras para acompanhamento, que está lá previsto, mas ela traz ainda a prevalência do BIM, né? Sim. Querido professor Hamilton Bonato, nosso Mr. BIM, que é um sistema já também muito evoluído e que é uma digitalização. A lei traz a possibilidade clara de que o contrato também pode ser assinado na forma eletrônica. Então, quer dizer, é uma ideia de governo digital como um todo. A gente tem que pensar todo ali dentro da lei, todo o processo de contratação e conjugado com outras normas, tudo já elevando para o nível eletrônico. Muito interessante conhecer aí o trabalho de vocês. A gente acha que é só isso, que vocês só têm que responder às dúvidas de licitação, mas são tantas coisas, né, amigo? Só essa questão do arranjo institucional, como você falou, e de fato, em muitos casos, no exercício até da minha função de consultor jurídico na AGU, de assessor jurídico, né, eu já percebo mesmo que às vezes a administração passa por algumas dificuldades, dada a deficiência no arcabouço institucional previsto na legislação e que precisa ser atualizado. Agora, como é que fica aí o trabalho da SERGES, como está na implementação da nova lei? Já que você tocou no assunto, eu vou até aproveitar para trazer um ponto que eu acho muito interessante e que, de fato, foi objeto de muita preocupação no âmbito dos estados e municípios. O foco da SERGES indiscutivelmente, a administração pública federal. É óbvio que há, e pelo que eu percebo, uma preocupação em repercutir todo o trabalho que a SERGES faz no âmbito de estados e municípios. E isso vinha fazendo na área de licitação com normas que diziam que, olha, nas transferências voluntárias tem que obedecer esse normativo. Eu já ouvi até uma justificativa que me parece muito plausível, inclusive do ponto de vista das organizações internacionais, que elas fazem isso, né? O Banco Mundial, ele quando empresta o dinheiro, quando ele doa, ele diz, tem que ser conforme minhas regras, porque ele fiscaliza a execução daquilo e ele não tem condição de fiscalizar de acordo com as regras de cada país. Ou seja, o funcionário do Banco Mundial, ele não vai chegar e vai dizer, peraí, é lá no Brasil esse recurso? Deixa eu ver como é a lei brasileira, como é que eles têm que gastar. Ele fiscaliza de acordo com a lei, lá com a regra do Banco Mundial. O mesmo seria para a prestação de contas, que você inclusive muito bem mencionou, dentro do governo federal. Ou seja, se quem faz essa fiscalização dentro do governo federal tiver de ver se for obedecida a legislação estadual municipal dos mais de 5 mil municípios que a gente tem, além disso, os 27 estados, vai ficar bem complicado. E haveria aí, por isso, uma justificativa. E você fala agora de um maior diálogo. Essa política vai se alterar em alguma medida? Tá. Eu tenho uma divergência dessa visão por uma questão até de capacidade operacional de estados e municípios. E também, lembrando que no arranjo federativo, ao contrário do que na prática acontece, né? A Constituição lá atrás diz que são 3 entes, que não tem uma relação hierárquica entre esses entes. A gente sabe que acaba tendo, pelo gigantismo, a prevalência da União. Correto. Mas a gente tem que respeitar a relação constitucional, é isso que a gente primeiro está buscando. Segundo aspecto também, quando fala assim, mas já que o governo é federal, as regras são federais. Bom, aí tem uma questão operacional. Você pega um pequeno município, que já vai ter uma dificuldade de treinamento do seu corpo de servidores, sim, e não servidores, que vão fazer os processos. Numa regra, digamos que o município adote uma regra própria. O município vai ter que, esse mesmo servidor vai ter que aprender uma segunda regra, que é a regra do Estado. E depois uma terceira regra. E a cada licitação perguntar, peraí, o recurso está vindo da onde? Não. Quem é o dono do dinheiro, né? Quem é o dono do dinheiro? E pela prevalência assim, 10% da União. Não, então você vai ter que fazer a regra da União. Mas o que eu faço com a regra do Estado? Porque o Estado também está aportando recurso aqui, o município também. Além de saber de onde vem o dinheiro, tem que saber a regra da origem, a regra do processo de contratação de cada um daqueles donos do dinheiro. Exatamente. E perguntar se atualizou, mudou alguma coisa. Lançaram uma norma nova? Alterou alguma coisa? Aí você tem um governo federal que optou, né, por fazer uma regulamentação.
Decreto a decreto, portaria a portaria, e tem, sei lá, 60 instrumentos. Eu já perdi a conta, mas é mais ou menos isso. Tem estados que falam, não, vou fazer um só. Eu acho que Mato Grosso tem um de 800 artigos. Verdade. Então, o município de Mato Grosso tem que ler os 800 artigos, mais o dele, e se ele ainda for besta o suficiente, fazer uma regra própria, a regra dele. Então, o que a gente vê? Tudo bem, isso era um caminho que se tinha dentro da perspectiva que a regra federal seria uma regra fabulosa, espetacular e à prova de erro, e seria o suficiente para estados e municípios recepcioná-la. Eu vejo 2 problemas nisso. A gente demorou demais. Então, a coisa que já deveria estar regulamentada, vamos colocar em meados de 22, não estava pronta em março de 23, que era o limite da regra. Aí, estados e municípios fazendo, eu não posso mais esperar o governo federal, eu vou soltar a minha regra. Então, a gente meio que incentivou uma profusão de regras. Ou vou levar para a marcha dos prefeitos um pleito de adiamento, porque se o governo federal ainda não soltou o decreto de SRP, de tantas questões, né? Exatamente. Então, eu fiquei aqui esperando, porque ele me obriga a fazer igual dele. Nós até conversamos sobre isso, Rafa, e falamos das prioridades da administração em que ela queria regulamentar. O que ela buscou regulamentar primeiro? A gente até falou sobre isso, né? Tinha a regulamentação de contratação de pessoa física, por exemplo. Será que isso era relevante ao momento? Poderia gastar energia com credenciamento, com SRP? Lembra disso? Nós comentamos. Tem um episódio nosso que a gente comenta sobre isso. Sim. Toda essa escolha e o tempo que eu acho que foi uma falha, assim. Enfim, Entendi. tem lá os motivos à época para essa escolha. E partindo disso, o que deriva disso? Uma ponta que eu gosto de destacar e talvez a gente fale pouco, que é o fornecedor. Agora você imagina o fornecedor nessa confusão toda, fala assim, Muito bem. putz, e agora? Muito bem. Que diabo vai ser a regra desse processo licitatório? Sim. Aí ele tem que saber a da União, a dos 27 estados e de alguns municípios que vão implementar a sua regra. Então, do ponto de vista do fornecedor, o leque é muito maior. O Pojo, e eu tenho uma visão como a sua, que eu acho, inclusive, que o principal motivo que nós devemos considerar para ter uma lei federal como regra geral de licitação e contrato, o principal motivo não é o poder público. O principal motivo é o mercado, é o fornecedor. Porque para ele, torna um país, um sistema econômico nacional extremamente caro se ele, ora a regra é uma, ora a regra é outra, ora a regra é uma, ora a regra é outra. Então, isso é bem preocupante. Custo de aprendizagem, né, que ele tem para participar das licitações. E detalhe, não é só isso, né? Várias plataformas diferentes. Não é nem uma curva de aprendizagem, é uma montanha de aprendizagem. Porque ele tem um custo para isso também. Tem que escalar. Ele tem um custo financeiro para isso, né? Para capacitar as pessoas para participar de licitação. Sim. E a gestão de risco vai para a cucuia dele, porque ele não sabe o que ele vai enfrentar do outro lado. Ainda tem essa, porque ele vai dizer, estou fornecendo para o município tal. Então a regra é essa. Não é porque tem recurso federal, então a regra é outra. Então, pelo que você fala, você busca sim, que haja um respeito às prevalências de estados e municípios, mas ao mesmo tempo procurando ter uma harmonização. Isso. O que a gente quer? Esse ano a gente não vai conseguir avançar nesse sentido, porque tem que acabar a regulamentação, estabilizar o sistema, o compras-gov, aquela coisa toda, maravilha. A partir do ano que vem, é fundamental começar uma discussão de alinhamento. Eu preciso convergir essas regras. Eu tenho que conversar primeiro com o Estado a Estado, a gente já sinalizou isso para os estados, falou assim, ó, me traz a sua regra. O que ela difere da minha regra? O que eu tenho que absorver da sua regra para a gente ter a mesma regra? Então, o primeiro passo é esse. Então, com isso, a gente vai ter uma única visão de futuro. Um trabalho de coordenação, regra. amigo. Isso. Chegamos numa única regra. A gente vai ter um segundo desafio. Se eu tenho uma única regra, eu posso usar o mesmo sistema. E aí eu também desonero estados e municípios a gastarem recursos, e hoje eles gastam, adquirindo plataformas que respondem melhor à regra deles, em vez de usar uma plataforma federal que é de graça. Eu condeno eles? Não. Por quê? Porque o governo federal ainda não é um parceiro confiável. O que quer dizer um parceiro confiável? Eu invisto nisso, daqui a 4 anos muda o governo, vem uma outra pessoa para cá e fala assim, quer saber? Não quero saber de vocês não e vou agora marchar numa determinada direção, arrastando todo mundo. Correto. Cara, se eu sou do Estado, eu falo assim, eu preciso de garantias. Sim. E é isso que a gente está discutindo. Que governança que eu preciso ter para que um arranjo desse, federativo,
se mantenha no médio e longo prazo. Perfeito. Que estados e municípios possam confiar que alterações feitas na regra que vão refletir no sistema sejam acordadas, tenham algum tipo de arranjo que isso se mantenha. Aí a gente vai poder discutir. Daí é uma discussão a partir do ano que vem, a gente vai fazer e tal. Porque, primeiro, é o que a gente está falando. Aí imagina, uma única regra, um único treinamento, todo mundo sabe exatamente. Principalmente, como você fala, do ponto de vista do fornecedor. Correto. E do ponto de vista do servidor. Então, aquela curva achata bastante. E eu gero economia, porque eu vou ter ganho de escala, eu vou ter um único sistema. Agora, eu vou ter que melhorar bastante também o sistema, é algo que a gente sabe. Compras Gov precisa de atualização, precisa de melhoria. O que eu digo para a minha equipe? Se você tem um sistema que é gratuito, e mesmo para quem vai usar a mesma regra que a gente, ele resolve comprar um outro sistema, tem alguma coisa errada com o seu produto. Tem. Não tem mistério. Sim. Se o teu cliente, vou chamar assim, está indo para um outro produto, você tem que ir lá perguntar, filho, o que não tem aqui que você precisa que o senhor está atendendo? Sim, sim. E isso é muito interessante porque, assim, essa é uma... Nós vivemos numa federação, mas eu acho que você está muito preocupado com a questão da qualidade do mercado público, ou seja, das empresas que atendem à administração pública, delas viverem num mercado harmonizado. E aí, isso sim, sem dúvida, isso baixa preço. Eu acho que, sobretudo, Pojo, o grande problema para os estados e municípios é que e talvez nós devemos observar aí na regra geral, para mim a principal preocupação é, de fato, uma harmonização para o mercado. Depois, alguma questão de governança ali para buscar atender os princípios constitucionais da administração pública, o que vai valer para a administração interna. Mas há muitos detalhes na própria Lei 14.133 que você vê que são questões meramente organizacionais do ente federativo. E a própria regulamentação da lei, seja os decretos, seja as instruções normativas da sede, trazem diversos aspectos que são meramente internos, né? E que não resvalariam no mercado, o que torna um tanto quanto complicado para uma estrutura municipal e estadual se reconhecer naquelas normas, né? Isso é que talvez seja, e eu acho que é uma iniciativa muito louvável essa que você está procurando de fazer essa coordenação. Agora, amigo, a gente não pode deixar de falar da regra de transição, que é outro tema que eu acho que nós agora, com o que ocorreu, com a queda da medida provisória número 1167/2023, já que ela perdeu a eficácia, nós tivemos a volta da redação original do artigo 191. Então, só para contextualizar aqueles que nos escutam, nós tínhamos na redação original da Lei 14.133 a obrigatoriedade da nova Lei de Licitações, a 14.133, a partir de 2 de abril, porque até 1º de abril vigoraria ainda as leis 8.666, a lei 10.520, que é a lei do pregão, e a lei do RDC, a 12.462. E tivemos a medida provisória 1167, em 31 de março de 2023, ali no finalzinho, ela foi, luzes, né? a medida provisória veio e prorrogou a vigência das leis antigas, 8.666, 10.520 e 12.462, até 30 de dezembro deste ano, do corrente ano. Nós, depois, tivemos ainda a Lei Complementar número 198 de 2023, que também trouxe uma redação idêntica à que a MP já trazia para o artigo 193. A medida provisória caiu, mas a Lei Complementar está aí, é válida e ela estendeu essa vigência. Mas o artigo 191, que trazia regras mais claras de transição, dizendo até quando seria possível concretizar essa opção pelo regime anterior, fazendo com que ele perdurasse para aqueles processos em que a opção tivesse sido feita até o fim da vigência. Esse artigo 191 voltou com a redação original. E aí a gente volta àquela discussão se vai bastar instaurar o processo indicando a opção até 30 de dezembro, e aí esses processos persistiriam
após 30 de dezembro, com a regência das leis antigas. Ou se vai ser necessário publicar esse edital. A gente tem, como regramento da SEGES, a Portaria 1769/2023, que está muito alinhada com a MP e com o Acórdão 507/2023 do TCU. Eu ainda diria, mas essa portaria foi baixada com base, inclusive fazendo menção, considerando a medida provisória 1167, que é a medida provisória que perdeu a eficácia. Então, vamos... eu acho que muita gente está com dúvida, e eu inclusive... A pergunta é, como é que fica, né? Como é que fica? Vai direto, né? E agora, né? Como é que fica? E agora? Eu só queria registrar, gente, que esse é o 3º episódio que a gente fala de regra de transição. Nós fizemos um pro Acórdão, depois a gente voltou e fez um para a MP, e agora estamos aqui, poxa, contigo. Eu não podia perder essa oportunidade. Por favor. Não, imagina, vamos lá. O Acórdão vale a regra do Acórdão para o governo federal. Ninguém tem dúvida disso. E, como você bem alertou, né, a gente estava aqui conversando um pouco antes do programa, de fato, a portaria, o que a gente vai ter que fazer para não restar nenhuma dúvida, todo mundo ficar tranquilo e repercutir, é atualizar a portaria nos mesmos moldes, estabelecendo que a publicação do edital tem que ser feita até o final do ano. Eu acho que essa é uma regra que todo mundo já estava convergindo para ela, trabalhando com essa hipótese. O modelo anterior, ele suscita muita dúvida, né? Aquele momento aberto, a gente até brincava lá antes de março, né? Eu escrevi no guardanapo ali que vou licitar tudo pelo regulamento anterior, tá feito? Ponho isso no processo, põe um PDF do guardanapo, não sei lá, e me resguarda. Então, assim, o adiamento foi bom, porque deu tempo das pessoas entenderem que eu preciso preparar os meus processos e ter o edital até o final do ano, então a gente vai manter isso. Até porque você, com muito cuidado, você procurou soltar toda a regulamentação até o dia 31 de março. Sim. Né? Técnica e preço, registro de preço, leilão. Eu acho que, assim, daquilo que é preciso para fazer a administração rodar, talvez coisas mais novas, né? Um dia desse um amigo me perguntava, eu preciso fazer, será que a gente já pode fazer credenciamento com a nova lei sem o regulamento? Eu respondi para ele, olha, a gente fazia sem previsão legal, imagine se você agora pode fazer sem regulamento. Exatamente. O credenciamento já era, né, algo que, aliás, muito bom para a administração, né? A gente resolveu vários problemas. Sim. Então, a ideia é essa, assim, a gente vai ter um tempo, vamos conseguir zerar o que falta de regulamentação até o final do ano, tranquilamente isso. Lembrando que o nosso problema não é só regulamentar, que é regulamentar e fazer toda a revisão do sistema, né? Eles andam juntos muito ali para poder responder. Correto. Então, o que a gente vai fazer aqui, já dando, né, um spoiler em primeira mão, é editar uma nova portaria, atrelando a lei complementar e deixando, esperamos, né, zerando aí essas dúvidas a respeito de qual é a regra de transição. Fundamentado no acordo do TCU, mais alteração da lei complementar, a gente expede uma nova portaria e deixa muito claro qual é o posicionamento da SEGES. E a regra seria, apesar de ser uma nova portaria, mas viria com o mesmo teor da portaria SEGES 1769, que diz que para o processo continuar a ser regido com as leis anteriores, com as leis antigas, 8666, 10520 e 12462, é preciso que o edital seja publicado, o edital ou o ato que autoriza a contratação direta seja publicado até o último dia útil do ano, no caso 29 de dezembro, é isso que diz a portaria. Na verdade, até o último dia publicável. Então, tem até estados e municípios estavam discutindo que o diário oficial deles funciona no final de semana. Sim. Então, também valeria sem problema nenhum um ato publicado ali no sábado. Correto, Mas esse é fundamental. A gente sabe que essa questão da nova lei, enfim, agora um pouco menos, mas ainda suscita, né? Certos arrepios aí no pessoal, né? Na ponta. Então, quanto mais a gente conseguir deixar clara a regra, melhor. E eu acho, Pojo, até assim, como você falou, a brincadeira ela tem muito sentido, né? A história do guardanapo.
Mas é que você pega uma lei que traz governança, ou seja, e governança tem tudo a ver com a possibilidade de controle, monitoramento, previsibilidade. E aí você interpreta ela, para mim, de um certo modo, você fechar ali a redação do 191. Então, eu sempre defendi a ideia de que deveria ser a publicação do edital, ou seja, a externalização ou a publicação do ato que autoriza a contratação, porque é uma questão de auditabilidade, é uma questão até mesmo de você aprisionar, de certo modo, o gestor à vontade do legislador. Não é? Dizer, olha, e vamos lembrar, né? Não dá para a gente imaginar, mas alguém teria que abrir o processo ali com 6 meses antes, e aí já perdeu 6 meses de vigência da lei antiga. Ora, uma lei como essa, que traz uma regra de vigência imediata, ela traz muito clara a ideia de que vamos para frente, é para frente é que se anda, não quero mais... 2 anos, né? E era 2 anos, né? A lei, a vontade da lei é muito mais de que, olha, vamos para o regime novo, de empurrar para o regime novo, propriamente do que se manter no regime anterior. Me permite uma observação. O sentimento Por que eu favor. tenho, que na hora que o legislador colocou 2 anos de transição, ele nem imaginou que depois de 2 anos você for chegar numa situação de dúvida de transição. Eu também acho. Mas ele foi otimista. Eu acho que ele foi bem otimista em relação à também capacidade nossa de adiar. E talvez, amigo, porque assim, havia, João, uma ideia de que assim, a Lei 866 é muito ruim. Sim. Então, assim, e eu mesmo achava que todo mundo ia querer ir para a nova lei. Poxa, contrato com vigência direta de 5 anos, prorrogável por mais 5 anos, né? Podendo chegar a 10 anos, fazer credenciamento, as hipóteses de dispensa, só que todo mundo só queria hipótese de dispensa. O próprio fornecimento contínuo, né? Sim. O fornecimento contínuo, ele pode mitigar aquelas atas de registro de preço de forma anual, que todo ano eu tinha que fazer uma licitação para registro de preço, que era um fornecimento contínuo, que você não tinha base legal, e você pode fazer por 10 anos. Imagina, posto de gasolina, eu tive que fazer uma gestão de frota para fornecimento de combustível, porque eu não poderia fazer um fornecimento contínuo de combustível. Claro. E hoje você pode fazer isso. Então, você veja, eu tenho um ganho muito grande em eficiência, né? Eficiência, para mim, nessa lei, você vê, ela está no artigo 5º, está no parágrafo 1 do artigo 11 e está lá no artigo 69. A administração tem que fazer contratações buscando eficiência, eficácia e a tal da efetividade. Né? E, além de ter a previsão do princípio, tem diversos institutos que facilitam a aplicação desse princípio. Mas vamos lá, 30 anos numa regra. É verdade. Você mexer todo mundo para uma outra regra. Gente, vamos lá, levanta aí, agora a gente vai andar de outra forma. A boca estava muito torta com esse cachimbo. Né? Foram 30 e 30 anos onde você pacificou. Esse é um ponto importante. Minha percepção assim, a própria lei ela vai se estabilizar depois de uma série de acordos, uma série de decisões judiciais que ainda vão vir com o tempo, até você entender também qual é o limite que o controle te dá. E aí é uma batalha no bom sentido, onde o gestor mais ousado, eu brinco assim, né? Empurra a coisa até o limite que vai, Sim. E aí o controle fala, calma, filho, vamos até aqui vai. E a construção do 866 foi isso, né? Você foi criando institutos que não estavam nem previstos legalmente, mas que foram feitas interpretações, porque você foi entendendo que aquilo tinha um senso de eficácia, de eficiência administrativa. E aí ganha relevância, por exemplo, as orientações normativas da AGU, ganham eficácia, ganha assim, importância, os acordos dos tribunais de contas, porque eles vão regulamentando e dando interpretação, olhando para a lei e vendo o momento atual, né? Porque a lei era de 93, né? Onde você tinha uma outra realidade totalmente diferente da que você tem hoje. Perfeito. Né? E assim, o grande salto que eu vejo nessa lei, assim, a 866, ela foi, né, para quem vivenciou aquele período, era assim, a sensação de que o país era o sistema mais corrupto do planeta. Então a gente precisava de uma lei que ia estancar a corrupção. Correto. Ingenuidade, enfim, acontece. Só que o que ela faz? Ela força muito do procedimental. Formal. Era procedimento. Se você ia comprar a caneta, aquela anedota da caneta, se ela vai escrever ou não, isso não é meu problema. Eu comprei minha caneta, eu me livrei de qualquer confusão, tá aqui sua caneta. Mas ela não escreve, não. Isso é uma outra coisa. Isso é outro problema. E essa nova lei, não, ela dá muito instrumento de gestão. Concordo contigo. Salto que a gente quer dar, Perfeito. e a gente começou a discutir isso dentro da SEGES, é o seguinte:
O que a gente está precisando é ter o que a gente está chamando até de gestão de cadeia de suprimento. A compra, ela tem que ser posta do ponto de vista logístico. Norma, sistema, é um ferramental que te auxilia dentro dessa coisa muito maior que é olhar a compra como um todo. O que eu preciso? Por que eu preciso? Qual é o comprar bem? Qual é o meu melhor produto? O ETP aí, gente. Olha o ETP aí, ó. O ETP é a importância. Ciclo de vida do produto. Então, aquela coisa assim, eu tenho a torneira A, custa R$10, mas ela estraga a cada 2 meses. E cada vez que ela estraga, eu perco 5 mil litros de água. Porque até eu achar no prédio que aquele negócio está estragado, eu tenho uma torneira B que custa 10 vezes R$100. Só que ela me estraga a cada 2 anos. Não tem nem dúvida. Sim. Então, na regra, no modelo antigo procedimental e totalmente fechado, né? Onde no pregão você resolvia tudo, então era pelo preço. Menor preço, né? Não tinha discussão. E para concordar contigo, na nova lei, o artigo 29, ele é claro em dizer que no menor preço deverá ser considerado também um menor dispêndio. Exato. E aí ele traz o que você coloca. O custo que seria o custo indireto e o ciclo de vida. Que é o caso da torneira, que você falou. Enfim. Para citar um exemplo simples. Um exemplo simples, que é isso mesmo. Tem mais do que isso. O próprio ETP, quando você vai para requisitos da contratação, um dos requisitos é durabilidade, qualidade. Você pode botar o preço como mas o preço é um. Mas você veja que a durabilidade e a qualidade é o que vai te importar falar, eu quero essa aqui porque tem a durabilidade maior. Que essa é a melhor compra e que no longo prazo eu vou ter o melhor retorno. E aí você vê que a gente tem um grande desafio, né? É você especificar para um modelo de contratar em que o critério de julgamento é o menor preço. Sim. Como é que eu consigo fazer isso? E tem no meio a pesquisa de preço, né? Porque o que eu consulto na pesquisa de preço a partir do que eu quero em cima das especificações. Sim, perfeito. Porque aí é um desafio muito grande. Eu só colocaria, então, Pujo, assim, que é uma coisa que muita gente tem que atentar, e eu até falei isso nessa discussão de regra de transição, que era... mas você aí está desconfiando do gestor, está levando em conta o gestor que você não confia. Por isso, basta abrir o processo. Não é uma questão de desconfiança. Primeiro, é uma questão de interpretar a lei dentro do sistema regime 14.133. Questão de ter governança, questão de que requer controle, requer auditabilidade. E aí a gente precisa de uma regra que, de fato, coloque a necessidade de transição dentro de padrões mais controláveis, digamos assim. E a própria ideia da lei de que, olha, vamos mudar. Agora, eu voltei aí também de mudar, e eu concordo contigo, que é mudar a cabeça. Eu gosto sempre de dizer que o cara completa 18 anos, aí vou pegar o carro agora, vou tirar a carteira, minha mãe, meu pai vai me emprestar o carro, eu vou pra balada. Vou fazer a tatuagem. Aí o seu pai chega pra você e diz assim, olha, você vai pegar o carro, você vai, mas você vai sair de casa, você vai pra festa, agora você não pode beber, você não pode dar carona a amigo e você vai ter que estar em casa 10 horas da noite. Você olha e fala, então não quero esse carro, eu prefiro ir, porque assim é ir de carro, mas não ir pra festa, né? Não ir pra balada. Mas a festa começa meia-noite, você tem que voltar às 10. Exatamente. Então, de certo modo, isso tem um ônus para todo mundo. Sim. Isso tem um ônus para todo mundo. Mas eu sempre vi que era isso que todo mundo pedia. Eu não sei se vocês dois têm essa ideia, mas a reclamação que sempre existia era a lei é muito burocrática, a gente não pode fazer gestão, não existe a possibilidade de gestores fazer escolhas. A lei agora dá essa possibilidade. Sim. Inclusive, a maneira como você vai contratar, agora você não diz, você faz um pregão para isso. Não, tem diversas soluções legais para resolver esse problema. Na verdade, o que eu vejo, Rafa, respondendo você, é qual gestor que quer assumir uma conduta diferente da que ele tinha antes, assumir uma responsabilidade de melhorar o processo de compra. Por isso significa dizer que vai pagar, às vezes, mais caro do que ele estava acostumado a pagar, porque ele está mudando a forma de especificar, está contratando melhor, porque ele está buscando a maior qualidade. Porque é muito comum, né? Eu, como sou do controle, acompanho muito isso dentro da própria carreira e vejo na carreira do TCU, o perigo do sobrepreço,
do superfaturamento. Mas o que é isso? O que você compara? Você compara a qualidade? Você compara a durabilidade? Se você não compara isso, você pode pular isso aí e vai para frente. Então, essa permissividade que a lei dá de você fazer melhores contratações, ela vai perpassar por você, às vezes, ter melhor qualidade, que vai impactar necessariamente em você despender maior recurso. Porque você vai pagar mais caro por um produto muito melhor. Ô, João, e muita gente coloca isso sempre em termos de se fazer, de avaliar qualidade e preço, sempre em termos de trabalhar com uma técnica e preço, que é uma opção. Mas não é a única. Eu acho, Pojo, até que vale a pena a SEGES procurar se inteirar, fazer algumas até análises comparativas, experiências de outros países que trabalham com o Best Value for Money, que é a melhor relação qualidade e preço, dentro de um critério unicamente de preço, que é o que a nossa lei traz, de analisar preço e custos indireto, né? Que o ciclo de vida e os custos indiretos, preço e menor dispêndio, com especificação de qualidade, enfim, há maneiras, né, de trabalhar isso. É mais trabalhoso, mas você consegue vai dar mais trabalho para o gestor, melhorar. Mais trabalho para o controle, mas vai ter melhores resultados. Para o jurídico também. Para todo mundo. Para todo mundo. Você vai ter que ter pessoas mais especializadas. Aí, de repente, vai ter que cair numa área de você ter dentro do órgão ou dentro de uma própria central, você ter pessoas especializadas naquele formato de contratação, naquele tipo de objeto. Porque ela já tem um histórico, já tem conhecimento e possibilita contratações melhores. Sem dúvida nenhuma. Pegando um gancho aqui bem rápido, a gente está fazendo contatos, OCDE e a SEGES tem um acordo de cooperação, já está assinado, vamos começar a rodar, com a USTDA americana, que é o órgão de política externa, né, de compras e aquisições dos Estados Unidos, onde a gente quer exatamente explorar o modelo americano do best value. Sim. Desse conceito. Assim. A gente precisa internalizar isso, mas isso é um conceito logístico. Sim, sem dúvida. E aí vem uma questão que para mim é bastante óbvia. Assim, os processos de centralização de compras, eles vão ter que ocorrer. A administração federal está, a partir de janeiro, até acelerando isso, além da central. Dentro do Ministério hoje a gente tem uma secretaria que a gente chama de Secretaria de Serviços Compartilhados, que já fornece os serviços de área meio, né, de suporte. Secretário é o meu amigo Silaí. Silaí briga comigo se eu falar área meia. É suporte, Silaí. Corrigindo aqui. Eu também não gosto dessa definição, não, de área meia. Tem hora que a gente tem que apelar para ela, para as pessoas entenderem. Mas a área de suporte, de 5, a gente vai ampliar para 20. E por que eu digo isso? Porque como você vai precisar de um aumento, a gente já sabe o quão é difícil conseguir pessoas qualificadas para o processo atual. Sem esse processo de unificação e conseguir a massa crítica e grupos menores dando conta de um volume maior de processo, a gente não vai conseguir dar esse salto. Isso já é difícil no governo federal, na hora que você olha para estados e municípios, e a gente quer, enquanto o governo central, ajudar, inclusive, isso a estados e municípios, fornecendo a nossa expertise, talvez até colocando a própria central à disposição de processos de aquisição quando envolver transferências da União. Isso vai ser fundamental para dar esse salto. Rafa, se me permite, você veja que o que o Roberto fala, que o papel da SEGES O Roberto, no caso, é o Pojo. Isso, também Pojo. conhecido como Pojo. O papel da SEGES extrapola o Poder Executivo Federal. Ele vê hoje a SEGES como um potencial de melhoria de compras públicas para o Brasil de um modo geral. Até porque... Mas de uma maneira afável. Isso. Seja, de uma maneira não que convence, que chama, e que isso é muito importante. Até porque, ele falou aqui no início, né? O governo federal fomenta muito isso, transfere muitos recursos para os estados e para o município. Então, se você transfere o recurso, se você dá o suporte para eles poderem fazer as aquisições lá na ponta, onde ocorre a implementação da política, você vai melhorar o resultado para a sociedade, para a população de um modo geral. Então, você veja que ele tem uma visão da SEGES não para um governo federal, mas para um governo do Brasil, né? Vendo os estados e vendo os municípios. Isso aí é uma mudança de linha, assim, fundamental. Fundamental.
Pô, só para a gente encerrar, então, eu sei que você tem um compromisso e estou preocupado com o seu horário, mas nós, então, podemos dizer que a gente vai ficar com essa regra de transição, de obrigatoriedade de publicação dos editais de licitações baseados nas leis antigas, 8666, 10522, 462, até o dia 29 de dezembro, no caso do governo federal e estados e municípios aí podendo fazer sua regulamentação e isso está de acordo, inclusive, com o Acórdão 507/2023. É importante lembrar, gente, que o Acórdão ele faz também uma interpretação sistemática do artigo 191, Isso. que como o João alertou bem aqui no episódio que nós fizemos para falar do Acórdão 507, perdão, eu não lembro o número do episódio, prometo botar na descrição, mas o João alerta que, olha, o TCU fez essa interpretação baseada no princípio do planejamento, que eu não poderia abrir processos agora, daquela ocasião, até março de 2023, pensando em publicar o edital em 2024. Então essa foi a interpretação. E agora também me parece que estamos mais ou menos na mesma linha. A gente já há quase 3 anos de opção pela nova lei de licitações, imaginar que nós estamos ainda a abrir processos para publicar o edital no ano que vem. Acho que o TCU vai nessa mesma linha que já teve no Acórdão 507. Sistema adaptado, compras.gov, a esse modelo já. A esse modelo já. Então, reforçando, é isso, edital publicado, vamos republicar a portaria, para não restar nenhuma dúvida. O sistema continua num processo de evolução. Como eu coloco assim, a gente precisa que esse sistema dê conta da necessidade de quem utiliza. A gente, a partir do ano que vem, vai investir mais nisso, assim que ele tiver estabilizado na mudança para 14133, mas nesse ponto nosso programa está bem tranquilo, a gente vai conseguir cumprir com todos os prazos e também com os módulos que ele tem, porque a gente falou muito, né, dessa parte de planejamento. Acho que tem que lembrar também que o ETP, né, já era um artefato que no governo federal todo mundo tinha que fazer, mas é uma novidade para muitos municípios. Como é que a gente quer também compensar isso? Eu acho que também vale a pena colocar, né? Dentro daquele processo de padronização, é um instrumento que a gente vai ter que usar bastante para aumentar a capacidade de compra. Sim. Mas o Compras Gov e o seu mais novo irmão, que é o portal, a gente vai investir bastante o ano que vem para que ele fique muito mais fácil de usar e muito mais útil. Uma coisa que acho que vale a pena destacar, que os nossos sistemas eles são muito para registro. O que eu quero dizer com isso? Você registra lá tudo que você fez, o que dá uma capacidade ali na frente de o controle olhar, de você ter transparência. Mas ele tem pouquíssima ou quase nenhuma produção de dado gerencial do que você está comprando. Ele não gera um insumo, ele ainda não gera um insumo para o seu processo de planejamento, de você pensar aquilo que a gente está chamando de processo logístico. A gente extrai quase nenhuma informação gerencial. E isso a gente também tem que romper. Toda essa massa de dados ela tem que servir para você olhar o que você está comprando, entender o porquê que você está comprando, que escolhas que estão sendo derivadas de todas essas compras, até para você usar o poder de compra do Estado para direcionar no sentido de estimular determinadas linhas da economia. Correto. E até a gente nem explorou, mas a gente ainda vai ter que explorar toda a questão do diálogo competitivo, do fomento à inovação, né? Correto. Mas a gente não vai conseguir usar o poder de compra do Estado. Estamos falando aí de 12% a 15% do PIB. Se eu não souber o que eu compro, por que eu estou comprando, qual a intenção daquela compra, quais os efeitos daquela compra. Isso é um aspecto que a gente quer buscar e fornecer via o Compras Gov e ter essa visão estratégica do processo de compra. Maravilha. O PNCP também vai ajudar muito nesse ponto. Né? Muito. Maravilha. Só fazer um registro, para que não deixe dúvidas, o TCU acatou a interpretação de que, abrindo o processo até 31 de março, você poderia, sim, manter ele com base nas leis anteriores, desde que a opção por essas leis anteriores ficasse clara, para depois de 31 depois de 1º de abril, mas que teria que publicar o edital esse ano. Então, a gente só está dizendo que o TCU entendeu que, se abrir o processo esse ano, pelo planejamento, deveria publicar esse ano. Por isso que nós estamos dizendo que a obrigatoriedade de publicação do edital até este ano, até o final deste ano, ela é imprescindível, dada
contextualização do 91 com o princípio do planejamento, assim como os instrumentos de planejamento, como o PCA previsto na 14133. É uma questão de interpretação sistemática, todas as interpretações são possíveis, válidas e, óbvio, sempre muito baseadas. A gente viu discussões aí com colegas da mais alta estirpe. E, óbvio, e o parecer da AGU foi muito bem claro de dizer, inclusive, que, olha, tem de haver um mecanismo de governança, isso não pode ir para a eternidade, e, em segundo lugar, caberia à SEGES fazer essa definição ao órgão de gestão, como está sendo feito. Dito isso, eu queria só ceder alguns minutinhos, eu estou preocupado com sua hora, que você gentilmente interrompeu sua agenda para vir aqui conosco, para falar com a nossa audiência, para você fazer suas palavras finais e a gente poder encerrar nosso podcast. Bom, quero agradecer estar aqui com vocês. Para mim é sempre um prazer estar colocando o que a gente tem feito, o que a gente pretende fazer dentro da SEGES. Como você colocou, né? A SEGES não é só, como se fosse pouca coisa, claro. Não é licitações e contratos, ela abarca outras áreas, mas todas elas a gente está construindo essa ideia, né? O que a gente pode, enquanto governo federal, aproveitando o nosso gigantismo, de se aproximar de estados e municípios e auxiliá-los do que a gente chama de aumento da capacidade estatal e entregar políticas públicas. E lembrando assim, a União tem uma capacidade arrecadatória muito grande. Então, acho que esse é o principal traço, né, dentro do Pacto Federativo. E cabe a estados e municípios ser o principal vetor de entrega dessas políticas. Então, não adianta eu arrecadar um monte de dinheiro, transferir esse monte de dinheiro e, mesmo assim, eles não tiverem a capacidade de que isso seja resulte, né, na entrega efetiva da política. Então, o nosso papel nesses próximos anos é muito esse, assim, trabalhar em conjunto para que a gente consiga, de fato, aumentar a capacidade estatal como um todo e o cidadão aí ter o serviço público que ele merece e que ele deseja. Você quer falar alguma coisa, irmão? É só agradecer, né, filho? Okay. Bom demais. É um apoio ter vindo aqui, né? Dar essas informações. Porque é importante, eu até mandei ontem pro Rafael uma mensagem. Ele falou que não queria falar, mas só dar um pezinho, só provocar um pouquinho, porque ele fala. Ele adora. Eu mandei pro Rafael, né? O podcast que você fez com o Nitão, o último. Sim. Não, o podcast que você fez comigo. Foi. De termo de contrato ou instrumento de contrato, substituição. Sim. Como que esse reverbera que está aqui. Reverbera e ajuda muitas pessoas com as informações. Você pode ter certeza, os nossos ouvintes aí, quando ouvirem, né? Ouvirem lá no nosso videocast a sua fala, a tranquilidade que você passa, vai dar maior certeza na hora de falar assim, eu posso fazer desse jeito. Então, eu posso utilizar até 29 de dezembro. Então, isso aí dá uma garantia. Então, esse nosso podcast aqui, ele tem essa vertente de poder levar a informação. E essa informação vindo de você, né, uma pessoa altamente importante dentro do cenário de compras públicas, e não só federal, mas nacional, é bom demais, Rafa. Esse podcast aqui ele vai reverberar e muito. Pojo, de minha parte, eu quero agradecer imensamente, amigo, pela atenção que você nos deu, de estar aqui, interromper sua agenda. Eu sei como é o seu dia a dia. Está acontecendo aqui agora o Congresso dos Secretários de Administração, né? O evento do Congresso Conselho. Nacional, 2.000 pessoas aqui agora. Aqui em Brasília. Um evento que eu vou ter a graça de estar com você quinta-feira lá debatendo sobre esses temas. E de vir aqui fazendo isso que você já vem fazendo muito bem. Quero até parabenizá-lo, que é conversar com todo mundo. Você falou aqui desse diálogo com estados e municípios, mas a SEGES tem aberto o diálogo com todas as searas, com o ambiente acadêmico, com a AGU, para poder fazer aí um debate de SEGES, AGU, TCU, Sim. CGU, todos os órgãos envolvidos nesse processo, a academia, né? E eu quero te parabenizar por isso e pela qualidade que a SEGES tem entregue dos trabalhos. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado por ter estado aqui conosco e transmita esses parabéns também a toda a sua equipe, que eu sei que há ali amigos queridos e de muita qualidade. Obrigado. Obrigado. Estamos, então, encerrando o nosso episódio de número 29. Se você gostou, e eu não tenho dúvida que você gostou, se você estivesse aqui, eu acho que seria até igual se faz no Jô Soares, faria que está encerrando. E se você gostou, dê o seu like e compartilhe. Faça a informação, o conhecimento sobre licitação e contrato reverberar. Esse é o nosso propósito. Muito obrigado pela sua audiência
Você está se qualificando, conta com a equipe do Portal LC. Nós podemos oferecer a capacitação que você precisa. Um forte abraço e até a próxima. Reverbere, o podcast do Portal LC.